E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre igualdade de polinômios e operações. Operações vai ser basicamente adição, subtração e multiplicação. A divisão é uma operação mais delicada e aí vai ter um vídeo só para divisão de polinômios, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Eu tenho dois polinômios, um P e um Q. Repara que esse polinômio P, os coeficientes são variáveis. Ó. Aqui tem o A, aqui tem o B, aqui tem o C e aqui tem o D. Já esse polinômio, ele está na forma numérica normal. Esse aqui eu posso afirmar que ele é de grau 3. Esse aqui não, porque o grau vai depender aí dos valores de A, B, C e D. O que eu quero? Duas coisas eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, eu quero saber as condições para que P de x seja igual a Q de x. Essa é uma coisa, tá? E a segunda coisa que eu vou mostrar, eu quero saber quais são as condições para que P de x seja 0. Quando se trata de 0, eu uso mais um tracinho aqui no igual, e aí isso aqui significa o polinômio P, ele tem que ser identicamente nulo, tá? Quais são as condições? Na verdade, a pergunta é: quem é A, B, C e D para que isso ocorra? Pessoal, observa aqui, olha. Para que dois polinômios sejam iguais, cada termo de cada grau tem que ser igual ao equivalente lá no outro polinômio. Termo a termo, eu vou estabelecer a igualdade, tá? Eu costumo dar como exemplo para os meus alunos, imagina dois carros. Na matemática, como é que eu defino que esses carros são iguais? Quando cada parte do carro 1 for igual à parte correspondente do carro 2, e assim por diante. Por exemplo, o espelho direito de um carro tem que ser igual ao espelho direito do outro. O pneu dianteiro esquerdo de um tem que ser o pneu dianteiro esquerdo do outro. Nós temos que estabelecer parte a parte toda a igualdade. Se furar um apenas elemento, eu já não posso dizer que esses carros são iguais ou que os polinômios são iguais, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Esse polinômio é do terceiro grau, a princípio. Aquele também é do terceiro grau. Então, para que eles sejam iguais, o coeficiente do termo do terceiro grau tem que ser igual ao coeficiente do termo de terceiro grau aqui. Então, eu vou estabelecer que 2A mais 8 tenha que ser menos 6. Deu para entender? E eu vou fazer isso grau a grau, termo a termo, tá? Agora, vamos olhar aqui, olha. Eu tenho esse termo aqui, ó, esse coeficiente de grau 2. É menos 3b menos 6. Quem é o coeficiente de grau 2 lá? Não tem o termo de grau 2. E aí, quando não tem, a gente... Aqui é mais 8x menos 5. Eu vou enxergar aqui um 0x2. E aí eu vou poder estabelecer a igualdade. Eu vou fazer aqui em caneta azul. Caiu a caneta azul. Vou estabelecer a igualdade entre esse termo de grau 2 e esse termo de grau 2 aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar aqui menos, ó, vou colocar do jeito que está o coeficiente. 3b menos 6 igual a 0. Essa é mais uma condição.
A próxima, o termo de grau 1, o coeficiente dele é menos c. Lá é 8. Então, eu vou estabelecer que menos c igual a 8. E o termo independente, aqui é d, e o termo independente aqui é menos 5. Então, a quarta condição para que os polinômios sejam iguais é que d seja menos 5, tá bom? Então, eu caí aqui em 4 equaçõezinhas para estabelecer a igualdade entre polinômios. Cada coeficiente de grau 3 tem que ser igual ao coeficiente de grau 3 do outro, grau 2, grau 1, grau 0, tá? E aí você resolve isso e determina os valores de A, de B e de C. Então, 2A mais 8 igual a menos 6, se você quer achar o A, vai ficar 2A igual a menos 6 menos 8. Ó. Esse 8 está somando, ele vai para lá subtraindo. 2A menos 14, portanto, A igual a menos 14 sobre 2, que dá menos 7. Tá bom? Então, para que os polinômios sejam iguais, a primeira condição é que o A tem que ser menos 7. Aqui, menos 3b menos 6 igual a 0. Eu vou fazer aqui a regrinha de sinal. Nesse caso, como é 0, não precisaria, mas eu vou fazer, porque se fosse outro número aqui, você teria que fazer essa regrinha. Então, ó, esse sinal de menos altera o sinal dos dois. Então, vai ficar menos 3b mais 6 igual a 0, menos 3b igual a menos 6, portanto, b igual a menos 6 sobre menos 3. O menos 3 está multiplicando, ele, menos 3, vai para lá dividindo. E isso vai ficar, menos com menos dá mais, 6 dividido por 3, 2. Aqui, menos c igual a 8. Multiplica os dois lados por menos 1, né? Você fica com c igual a menos 8. E o d já está estabelecido, ele tem que ser menos 5. Qual é a conclusão que eu cheguei? Que, para que o polinômio p seja igual ao polinômio q, o a tem que ser menos 7, o b 2, o c menos 8 e o d 5, tá bom? Isso chama igualdade de polinômios. Aqui também é uma igualdade, só que eu vou igualar a 0. Então, o p de x tem que ser identicamente nulo. Para ele ser identicamente nulo, todos os termos têm que se anular. Então, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que o 2a mais 8 vai ter que ser quanto? 0. O menos 3b menos 6 vai ter que ser quanto? 0. O menos c vai ter que ser 0. Menos c igual a 0. E o d também vai ter que ser 0. Então, para que ele seja identicamente nulo, guarda esse nome, tá? Significa que todos os coeficientes têm que ser 0 para zerar o polinômio. Aqui é só resolver. 2a igual a menos 8, né? Ó, tá somando, foi para lá subtraindo. A igual vai ser menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Aqui, vou fazer de novo a regrinha de sinal, jogando o sinal de menos aqui para dentro, né? Igual a 0. Menos 3b igual a menos 6. B vai ser menos 6 sobre menos 3, que vai dar 2. Ó, eu já tinha feito isso aqui em cima, acabei fazendo de novo, tá? O C vai ter que ser 0, multiplica os dois lados por menos 1. E o D vai ter que ser 0, ok? Então, dois casos aqui. Polinômio P igual a Q e polinômio P identicamente nulo, tá bom? Essas são as condições. Detalhe, às vezes em alguma prova, o pessoal não pergunta quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D. Ele pergunta assim:
Vamos fazer esse aqui, ó. Para que P seja igual a Q, quanto vai ser A mais B mais C mais D? Ele pergunta isso. Então, você achou o A menos 7, achou o B 2, C menos 8 e o D menos 5. Aí você faz essa conta, tá? Seria menos 7, menos 8, menos 15, menos 15, menos 5, menos 20, com 2, menos 18. Ó. Então, para que o P seja igual ao Q, o A mais B mais C mais D tem que ser menos 18. Se costuma dar isso em Enem, em vestibulares, tá? Ele não te pergunta quem é o A, quem é o B, mas ele pergunta quem é a soma deles. Beleza? Vou apagar a lousa para a gente ir para o próximo tópico. Bom, aqui nós temos dois polinômios, P de x e Q de x. Repare, esse é um polinômio de grau 2, ele está completo. Completo quer dizer que ele tem o grau 2, grau 1, grau 0, né? E esse aqui é um polinômio do primeiro grau, tá? Tá aqui uma operação que está sendo pedida para ser feita. Pessoal, ó, aqui é 2 vezes P de x menos Q de x. Nessa expressão eu já vou envolver soma, subtração e multiplicação de um número real por um polinômio. E aqui eu tenho uma outra operação que é P de x vezes Q de x, multiplicação de polinômios, tá? Eu fiz com um de grau 2 e um de grau 1, né? Mas isso pode ser um polinômio de grau 4 vezes um de grau 3. O processo vai ser o mesmo, né? Na verdade, é uma propriedade que você já conhece, que é a propriedade distributiva, que vai ter que ser aplicado aqui e aqui também. Bom, vamos lá. 2 vezes, então eu vou colocar assim, ó, 2 vezes P de x. Quem é o P de x? Menos 3x2, menos 2x, menos 1. Menos o Q de x. Veja, é menos o Q de x. Então, eu vou colocar o Q de x entre essa chave ou parênteses, tá? Porque esse sinal de menos, ele vai alterar o sinal do polinômio. Então, aqui você vai aplicar aquela propriedade chamada distributiva. Você vai pegar o 2, que é o número real, e vai multiplicar por cada termo do polinômio. Esse sinal de menos também é como se aqui tivesse menos 1, né? Então, aqui, pessoal, olha, você vai multiplicar sinal, número e variável. Então, sinal. O 2 é positivo. Então, vai ficar 2 vezes menos 3, mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6. Aqui não tem variável x para multiplicar, né? Então, eu faço apenas o x2 aqui. Tá? Então, multipliquei o 2 com menos 3 e o x2. Aqui, 2 vezes menos 2x, mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, x. 2 vezes menos 1, menos 2. Tá? E aqui, menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Menos 2. Agora, eu vou ter que operar o que a gente chama de termos semelhantes. Na matemática, pessoal, você nunca pode... Primeiro você tem que separar soma, subtração da multiplicação e divisão. A matemática trata diferente, né? Soma e subtração de multiplicação e divisão. Se eu fizer a seguinte pergunta para você: quanto dá 2 lápis mais 3 carros? Você não consegue me responder isso. Você vai falar, dá 2 lápis mais 3 carros. Porque você não soma coisas de naturezas diferentes. Aqui é a mesma coisa. X é uma coisa, x quadrado é outra, termo independente é outra. Cada um tem que ser operado com termos de mesma natureza. Então aqui,
6x2. Não tenho o que fazer porque não tem outro x2 aqui. Então eu vou manter menos 6x2. Ó, x e x. Eu devo 4 e tenho 6. Quem deve 4 e tem 6, tem 2. E aqui, termo independente. Devo 2, devo 4. Pronto. Isso aqui é o resultado de 2p de x menos q de x, tá bom? Vocês já sabiam fazer essas operações, tá? A gente está só lembrando o que vocês já aprenderam aí nos outros anos. Aqui, p de x vezes q de x. Agora é uma multiplicação. Como o polinômio q de x é mais curto, né? Eu vou colocar ele primeiro, porque você sabe, na multiplicação, tanto faz você inverter a ordem dos fatores, não altera o resultado, que é o produto, né? Então eu vou colocar aqui menos 6x mais 2, estou colocando entre parênteses, vezes menos 3x quadrado menos 2x menos 1. Então, aqui você vai aplicar, como aqui, a propriedade distributiva. Só que aqui você tem dois termos, aqui você tem 3. Então, o resultado disso aqui vão ser 6 termos, 2 vezes 3, tá? O 6x vai multiplicar todo mundo e esse outro termo também vai multiplicar todo mundo. Então, você terá aí 6 termos e depois você reduz os termos semelhantes. Vamos lá, fazendo a regra de sinal. Então, primeiro sinal, depois número, depois variável. Menos 6 vezes menos 3 dá 18, né? Menos com menos dá mais, 6 vezes 3 dá 18. X a primeira vezes x ao quadrado, x ao cubo. Tá? Multiplicação de potências de mesma base, soma os expoentes. Agora, 6x negativo vezes 2x negativo. Menos com menos dá mais. 6 vezes 2, 12. X a primeira vezes x a primeira, soma os expoentes. X ao quadrado. Menos 6x vezes menos 1, menos com menos mais. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, tá? Aqui o 2. 2 vezes menos 3x dá mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6, x quadrado. 2 vezes menos 2x mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, x. E 2 vezes menos 1, menos 2. Não pode errar nenhum sinal. Você já percebeu que se você errar apenas um sinal, o resultado que você vai chegar vai ser errado, né? Reduz os termos semelhantes. Tem x3 ao longo da expressão? Não. Então ficaria 18x3. X quadrado, ó. Eu tenho aqui x quadrado, tenho 12, devo 6. Então, tenho 6x quadrado. X, marcar aqui em azul, ó, termo em x. Esse é x, esse é x. Tem que considerar o sinal antes dele, tá? Então, 6x menos 4x dá mais 2x. E o termo independente, menos 2. Tá bom? Esse é o resultado da multiplicação dos polinômios. Vou fazer mais um aqui. Vou fazer assim. Q de x ao quadrado.
é uma multiplicação também. Quando você leva alguma coisa ao quadrado, é ela vezes ela. Então, q de x ao quadrado vai ser menos 6x mais 2 vezes menos 6x mais 2, ok? Isso é q de x ao quadrado. E aí você aplica de novo a propriedade distributiva. Ó. O 6 vai multiplicar os dois termos de lá e o 2 também. Então vai ficar 6 vezes 6 menos com menos mais, 6 vezes 6 36, x vezes x, x quadrado. 6x vezes 2, menos com mais, menos, vai dar 12x. Agora o 2, 2 vezes menos 6x, menos 12x. Mais com menos dá menos, 2 vezes 6, 12x. E 2 vezes 2, 4 positivo, porque é mais 2 vezes mais 2. E aí, reduz os termos semelhantes. A única coisa que tem semelhante aqui é esse aqui, ó, devo 12, devo 12. Então, você mantém aí o 36x quadrado, devo 12, devo 24x, mais 4. Ó. Esse é o resultado de q de x ao quadrado, tá bom? Então, a gente viu aqui as operações. Todo o vídeo meu eu vou tentar colocar na descrição um linkzinho para você ir para uma bateria de exercícios para você testar seus conhecimentos, tá bom? Tchau, gente. Beijo para todo mundo.